Bacharel e licenciado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Especialista em tradução e em neurociência e comportamento. Mestre em Ciências de Educação, fundador e CEO da Reinventando a Educação. Essa é a professora Irene dos Santos, nossa entrevistada de hoje. A professora Irene está aqui no Rio de Janeiro, num evento realizado pela Rede Seja, nossa jornada pedagógica, que é voltada, para a educação de jovens e adultos. A Rede Seja é coordenada pela Fundação CICERJ em uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Professora, muito obrigada pela sua presença, a palestrante abrindo essa nossa jornada pedagógica e também por essa entrevista. Uma honra. Muito obrigada, Renata. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Que vocês tenham uma excelente jornada. Eu me sinto muito feliz, muito honrada de fazer a abertura dessa jornada, Eu entendo que a gente precisa de momentos de pausa para reflexão sobre o nosso fazer. E o que vocês estão promovendo aqui é gigante e é realmente a necessidade do professorado. Obrigada. A gente que agradece. Você é fundadora da Reinventando a Educação, que é uma rede de apoio de educação para um desenvolvimento humano, integral e amoroso. Isso. Entre várias coisas que vocês oferecem, palestras, cursos, você pode nos contar um pouquinho como é que surgiu a ideia dessa iniciativa? Claro, eu sempre fui professora. Eu fui professora daquelas que quando é criancinha brinca de boneca, mas as bonecas são sempre alunas, Então, desde dar aula para boneca, a dar aula para os irmãos menores, eu sou irmã mais velha de muitos irmãos, a ser hiperativa com altas habilidades e ser designada pelos professores a ajudar os amiguinhos, desde sempre eu fui professora, Então, sempre tive o sonho de continuar em educação e de fazer a diferença na vida das pessoas com educação. Eu fiquei 23 anos em sala de aula, mas sempre conciliando a minha atividade de professora de sala de aula com outras tantas atividades. Então, tive a oportunidade de ser professora nas maiores escolas privadas de São Paulo, escolas internacionais, inclusive, mas, ao mesmo tempo, dar formações para professores de escola pública, circular pelo terceiro setor fazendo projetos sociais e também dar formações em desenvolvimento humano e liderança e outras temáticas para o mundo corporativo. Então, eu entendi que, na verdade, todo educador é um desenvolvedor humano. E por isso que eu dou conta de circular por todos esses ambientes. Porque por mais que eles pareçam diferentes, o que eles mais têm em comum é justamente a necessidade de que a gente se desenvolva como ser humano e como espécie. E que a gente se conecte. Então, eu acho que a mensagem que eu consigo, ou pelo menos tento passar em todos esses ambientes pelos quais eu tenho o privilégio, de passar, é justamente essa mensagem de vamos nos conectar, vamos aprender uns com os outros, vamos nos desenvolver. Gosto muito da palavra desenvolver, que é a gente tirar tudo isso que nos envolve, todas essas capas que nos envolve, Então, nos envolve a capa de eu sou professor, eu sei de tudo. Então, vamos tirar essa capa, E isso significa vamos nos desenvolver para que a gente entenda que ter um conhecimento é só ter uma ferramenta a mais de conexão com o outro. Então, quanto mais conhecimento acadêmico, por exemplo, eu puder ter, mais desenvolvida eu tenho que ser, no sentido de menos capas eu preciso ter para eu me conectar mais com o outro, sabe? Então, acho que é por aí. Isso foi me motivando a ter uma consultoria em educação para o desenvolvimento humano, que é o que é Reinventando a Educação. E para você, o que é reinventar a educação? Como é que professor, aluno, os responsáveis, a comunidade podem participar desse processo? A gente entende educação, a gente associa muito educação com escolarização, E esse é um erro conceitual. Todos nós estamos nos educando o tempo todo em todos os espaços. Na verdade, todos os espaços são, quer a gente queira ou não, são espaços educadores, O que a gente está ensinando, por exemplo, para as nossas crianças, quando a gente tem uma das maiores avenidas do Rio de Janeiro, um monte de gente dormindo na calçada? Aquele espaço também é um espaço educador. Infelizmente, ele está educando
para um olhar endurecido que a gente precisa ter ao passar por aquele lugar, mas ele está educando também, né? Então, participar desse movimento é a gente entender que a educação é uma palavra que devia ser sempre escrita com letras maiúsculas, e entender que a educação não é só escolarização, que a educação se dá em toda parte, quando a gente começa a entender que educação significa desenvolvimento humano, e que desenvolvimento humano é uma habilidade que precisa ser praticada em todos os espaços onde há humanos, né? Então, por isso eu fico muito impactada, eu digo sempre isso quando eu entro numa escola e lá na porta da escola está escrito: oferecemos uma educação humanizada. Então, eu estou numa escola, né? Se o pet shop disser oferecemos um atendimento humanizado ao seu gato, isso é um diferencial, mas numa escola isso não devia ser um diferencial, né? Talvez o que queiram dizer é oferecemos um atendimento amoroso. Só que a gente acha a palavra amor e amorosidade piegas, então a gente troca por humanidade, né? E a gente não entendeu ainda muito bem o que é isso de humanidade, humanização, amorosidade, desenvolvimento humano e, por excelência, o que é educação, né? Talvez também seja, como você falou, né, na sua palestra aqui, na jornada pedagógica, inclusão, né? Mas que também não é só a inclusão da pessoa com deficiência, abarca outras questões, né? Eu sempre falo assim, Renata, se você fala de educação e não fala de inclusão, não fale de educação. Chama de bolinho de arroz, batatinha quando nasce, chama do que você quiser, mas não chama de educação. Entende? A educação, ela só é educação se ela é inclusiva. E aí o nosso olhar também precisa se desenvolver, precisa se despir de capas, tirar as capas que envolvem a palavra inclusão, né? A gente se remete diretamente à questão das deficiências quando a gente fala de inclusão, que também é muito importante, né? A gente ter esse olhar para as deficiências e falar disso em educação. Mas a inclusão vai muito além. Eu incluo quando eu estou pensando nas comunidades que foram minorizadas, né? Eu incluo quando eu estou pensando que a minha postura em sala de aula precisa entender as especificidades daquele grupo com o qual eu estou trabalhando. Eu incluo quando eu entendo que a educação não é só escolarização, né? Dentro do mundo corporativo, eu preciso educar. Eu estou educando o tempo todo quando eu sou um líder e eu exijo que dentro do meu grupo haja cooperação muito mais do que competição, né? Eu mostro para o meu grupo como é que se pode cooperar muito mais do que competir. Eu sou inclusivo e pratico uma educação inclusiva no mundo corporativo, por exemplo, quando eu respeito os limites do humano e entendo que os meus colaboradores precisam descansar. Então veja como a inclusão é uma palavra muito maior, né? Então você não tem como realmente falar de educação sem falar de inclusão. É fundamental que você fale de inclusão. E aqui na Rede Seja, a gente inclui aquelas pessoas que retornaram à escola, né? Que voltaram a estudar e têm agora a oportunidade de concluir o ensino fundamental ou o ensino médio. Qual é a importância dessa política? Pois é, esse tipo de inclusão é uma das mais importantes e mais essenciais, Renata, porque qual que é o perfil geralmente desse público, né? É um público que acreditava ou acreditou por muito tempo que a escolarização, a educação formal institucional não era para ele, né? Que ele precisava estar sempre à margem da sociedade mesmo e que ter acesso ao conhecimento era uma coisa para outros e não para ele. Então, o que vocês estão fazendo é devolver a essa pessoa uma esperança que talvez quando essa pessoa era criança, muito pequenininho, tenha tido, mas tenha sido perdida pelas circunstâncias da vida, por sua realidade, por sua própria história de vida. Então, vocês estão devolvendo a essas pessoas uma memória afetiva, primeiro, porque inevitavelmente vão se lembrar daqueles primeiros professores, vão se lembrar daqueles primeiros passos, né, da entrada, do ingresso na escola, mas vocês também estão devolvendo uma autoestima,
né? E ter autoestima é a primeira grande habilidade de que a gente precisa quando a gente fala de um processo de desenvolvimento humano. E veja que eu não estou falando sobre ascensão profissional. Eu não estou falando que essas pessoas vão ganhar mais dinheiro depois que elas se formarem. Não é sobre isso que eu estou falando. Isso também pode acontecer, né? Mas eu estou falando de uma possibilidade de abertura de consciência, de expansão da mente, para que elas comecem a entender que conhecimento de arte, de literatura, de filosofia, os conhecimentos acumulados criados e acumulados pela humanidade, também estão acessíveis a elas. Elas também são dignas de acessar esses conhecimentos, né? Agora, como engajar esses alunos? E quais são as estratégias que a Rede Seja ou qualquer outra educação de jovens e adultos, né? Qualquer outro projeto, né, para jovens e adultos possa usar o do Reinventando a Educação? Quais as estratégias que podem ser utilizadas? Eu acho que vocês já fazem um trabalho muito bacana, pelo que eu pude perceber, pelos vídeos que compartilharam comigo antes da minha chegada, né, a visita que eu fiz às unidades também, a conversa que eu tive a oportunidade de ter com os educadores. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho de excelência, que tem como pilar um dos nossos principais valores, que é a amorosidade, né? É você olhar para o aluno não como um recipiente que vai receber informações, mas como um ser humano digno de toda admiração, porque tomou a grande decisão de impactar a sua agenda, colocando nela um momento de formação, né? Então é fundamental que a gente destaque isso. Mas se a Reinventando pode contribuir com alguma coisa, eu acho que é só com acender essa chama do quem somos nós como educadores, qual que é o nosso real lugar. Eu não me formei em letras como professora de português e espanhol para só me reduzir a ser professora de português e espanhol. Eu sou uma educadora, e ser uma educadora é falar de um lugar diferente, é entender que eu tenho sim o superpoder de fazer com que o outro acredite nele quando nem ele acredita, de mapear as habilidades dessa pessoa quando ela não sabe fazê-lo, né? Então, se a gente pode contribuir com alguma coisa, eu acho que é com isso, com essas palavras de acolhimento, de valorização do educador, de que o educador entenda também um pouco sobre autocuidado, que ele também respeite os seus limites, que ele também se permita momentos de ócio, né? E que ele arrisque-se a metodologias ativas, a trabalho por projeto, a momentos de escuta muito mais do que de fala. Você é uma educadora, mas que usa muito bem as redes sociais, né? São mais de 10 mil seguidores só no seu perfil pessoal, mas tantos outros no TikTok, do seu projeto também, né, do Reinventando a Educação. Como é que surgiu? E o seu público é de educadores ou tem outros profissionais também que são interessados nesse tema? Hoje eu tenho mais de 10 mil na minha rede pessoal, mais de 50 mil na Reinventando Educação, mais de 30 mil no TikTok, e esse fenômeno é muito recente. Na verdade, ele surgiu com o meu esposo, Lailson Lima, que também é professor, que além de professor é engenheiro de segurança do trabalho, e teve a grande ousadia de transformar toda a vida dele também, porque ele entendeu que a minha fala era muito potente, ela precisava ser expandida e precisava chegar a outros lugares. Ele me conheceu quando ele era professor na Rede Senac, e eu fui dar uma palestra com a minha equipe lá, e foi o nosso primeiro contato em 2020, a partir daí a gente nunca mais se desgrudou, mas eu já fazia esse trabalho há muitos anos, né? Só com a minha própria organização, eu já estava desde 2016, né? Mas já trabalhei em outras tantas organizações sociais também antes de fundar a minha. E aí ele entendeu que era necessário, que todo professor podia se inspirar muito naquilo que eu falava. Como toda professora, eu também tenho as minhas questões de autoestima, né? Então a gente sempre precisa de alguém de fora que venha dizer pra gente que a gente vale alguma coisa, que aquilo que a gente está falando realmente tem um peso e precisa ser ouvido por mais pessoas. Mas eu já fazia trabalhos dando palestras em muitas outras organizações e tal, mas ficava tudo muito ali no boca a boca e num pequeno círculo de pessoas, né? Porque eu não tinha muita paciência nem habilidade para as redes sociais. Tudo isso que vocês estão vendo não tem nada a ver com o que eu faço de verdade. Isso é coisa do meu marido. Ele tem a paciência de me assistir ao vivo, depois ir lá, recortar, me ver tudo de novo. O tempo todo eu falo, essa loira de novo aí, gente, não aguento mais essa loira com você o dia inteiro, né? Porque o tempo todo ele tá lá
me assiste de novo, corta os vídeos, bota na rede social e tal. Então isso é coisa que ele, como educador, primeiro também como educador, né, e como uma pessoa que me vê vivendo 24 horas a educação, eu não paro de estudar, eu não paro de ler, eu não paro de dar formação, ele que fez essa aposta, né, de que não, é isso, mais gente tem que te ver, porque a gente consegue reinventar a educação de maneira escalada, se a gente usar bem as redes sociais. Mas eu, sinceramente, tenho muita dificuldade com isso, eu precisava desse apoio mesmo, né, porque entre fazer toda a gestão da rede social e terminar de ler meu livrinho, eu leio meu livrinho, né, gente? Então eu precisava de alguém que me ajudasse com isso, e ele é essa pessoa tão generosa que permitiu, então, que eu pudesse chegar a mais pessoas. E hoje eu vejo muito valor nisso, porque quando eu recebo uma mensagem de alguém dizendo, professora, eu estava pensando em desistir, mas aí eu te ouvi e isso me alimentou. Eu falei, cara, que coisa doida, né? Como é que pode a gente chegar realmente a tantas pessoas e impactar as pessoas dessa forma, né? É muito bonito e a responsabilidade vai aumentando, obviamente, né? Então, eu tenho muito cuidado, muito respeito com isso e a gente faz um trabalho sempre muito sério, tanto no presencial, né? Quando a gente vem como aqui para dar uma formação, no híbrido, porque também foi visto no online, mas também nas redes sociais. Então, eu, por exemplo, não delegaria esse trabalho a outras pessoas. Acho que meu marido está condenado a fazer isso o resto da vida, porque eu sei que ele sabe fazer o storytelling justo daquilo que eu disse, né? É muito complicada a rede social, porque a pessoa tem que te conhecer em 30 segundos ou no máximo 2 minutos. E tem gente um pouco impaciente, que naquele 1 minuto e meio, 2 ou 30 segundos, já acha que te conhece, tira um monte de conclusões a seu respeito e começa a insultar, né? Um pouco violento às vezes, do mesmo jeito que tem coisas muito positivas que vêm, às vezes vem coisas um pouco violentas. Ele ficou bem preocupado no início, está tudo bem com você, como é que está? Eu falei, olha, fiz terapia já, anos de terapia, para saber quem sou eu, né? Então não vai alguém que me viu 30 segundos dizer quem é que sou eu já sei quem sou eu. Incomoda um pouco, claro, mas eu entendo que é o ônus, né? Eu também entendo o bônus disso, que é eu poder impactar positivamente as pessoas, me receberem como uma esperança, como, é isso mesmo que eu passo, é disso que eu estou falando, é como validando, como se eu estivesse validando aquela experiência que a pessoa tem. Pois é claro, eu também, até ontem, estava em sala de aula, né? Então eu sei sim do que eu estou falando como professora, mas também como pesquisadora, que se dedica a ouvir alunos, se dedica a ouvir professores, né? Agora, para você, como que as redes, né, ela tem contribuído para expandir os temas que você trabalha, mas especialmente em relação à educação? Como é que é chegar até o TikTok, que é uma rede mais jovem, são vídeos mais curtos? Como é que você acha que isso ajuda a expandir esse tema? Eu nunca endeuso nem demonizo as redes sociais, né? Nem nada que tenha a ver com tecnologia. Eu acho que a gente precisa fazer bom uso, a gente precisa seguir bons canais. E se a Reinventando a Educação pode ser um desses bons canais, então eu tenho mais obrigação de investir para que isso seja assim. Né? Então, eu vejo dessa forma. Eu tenho gostado muito de ver professores jovens no TikTok, né? Dizendo, puxa, eu estou entrando agora, eu estou te usando muito aqui no meu curso de pedagogia. Então, professores recém-formados ou que ainda estão se formando como professores, ou pessoas que estão pensando em entrar para o mundo da educação, me vendo, me ouvindo, se inspirando e entendendo que vale a pena ser professor, né? Hoje eu comecei a nossa jornada com um vídeo de 3, 4 minutinhos, que mostrava que 2% da população jovem quer ser professor hoje, né? Então, veja, quase ninguém, né? Como é que você tem ali num universo imenso de jovens tão pouca gente querendo ser professor? Então, quando você pode se mostrar como uma pessoa que é professora e que é apaixonada pelo que faz, e que quer ver mais gente entrando nesse mundo, eu acho que isso dá um pouco de esperança para pessoas que só ouvem sobre as desgraças na educação, né? Eu acho que a gente tem mesmo muita desgraça na educação, a gente tem que continuar levando a bandeira por mais investimentos, por uma política pública que não seja partidária, seja uma política pública de verdade, que supere a passagem de determinado partido político, né? A gente tem que continuar lutando por isso, mas a gente não pode, até que isso aconteça, negligenciar o nosso fazer com o nosso aluno,
ou conosco mesmo, porque você faz um voto também quando você se assume como professor ou educador, né? Então você não pode falhar com você mesmo, com uma escolha que você fez. Isso também é uma traição. Aliás, é o pior tipo de traição, quando você trai uma escolha que era tua. Ninguém te obrigou a ser professor, né? Ou você vai ter que admitir que ser professor não foi uma escolha, foi uma falta de escolha. Você fracassou em todo o resto e aí de repente você virou professor, então você já estava frustrado e essa frustração foi sendo alimentada e retroalimentada quando você se tornou professor. Então, aí você está falhando com a ética, né? Então, não é ético o que você está fazendo, você já era frustrado antes de ser professor. Então, assuma, sou uma pessoa frustrada, não me achei profissionalmente, talvez seja um momento de fazer uma pausa na sua vida e fazer uma escolha. Né? Ou por ser feliz, já que você está aqui mesmo, tenta buscar caminhos para você ser feliz como educador, ou vai mudar de profissão, mas não vai ficar amargurando a vida de outros colegas e muito menos a vida dos seus alunos e muito menos de alunos que entenderam que precisavam retomar os estudos, né? Então o que eu vi aqui hoje me deixou muito feliz, porque eu vi educadores que saíram de longe, que fizeram questão de assistir a palestra presencialmente, outros que estavam distantes e fizeram questão de assistir no online, e conheci um monte de gente super motivada e super feliz e super emocionada por ser educador. Eu acho que é disso que a gente precisa, né? De gente que se veja educador de verdade, que vista essa camisa e que leve mais camisa para todo mundo vestir, né? Eu queria que todo mundo fosse educador, né? Eu acho que a nossa profissão é a melhor, ponto, acabou. Né? Desculpa, gente, quem é da tecnologia, desculpa quem é das redes sociais, a nossa é a melhor, né? Por quê? Porque a gente precisa. Todo mundo das outras profissões precisa da gente, né? Tem que passar primeiro pela gente. A gente pode dar uma boa formação de base para que essa pessoa da tecnologia, para que essa pessoa da rede social, do jornalismo, da fotografia, das artes, para que ela possa ser uma boa pessoa e, além disso, um bom profissional. Ou a gente pode também acabar com essa vida, olhar para um aluno e dizer, você não vai dar nada na vida, hein? Você não serve para nada. Puxa, que caminho que eu estou escolhendo? Eu nunca posso fazer isso com o ser humano, né? Eu devia sempre pensar no contrário, sempre pensar em fazer com que esse ser humano acreditasse nele. E eu acho que poucas profissões têm esse superpoder como a nossa. Professora, eu queria te agradecer muito, saber se você quer deixar algum recado final. Primeiro, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de conhecer todos vocês, pela oportunidade de conhecer o trabalho tão de excelência que vocês estão fazendo, pela confiança que vocês têm nesse trabalho, nesse projeto, que ele continue assim, cheio de brilho. Eu amei conhecer a unidade de Copacabana, por exemplo, com cada detalhezinho tão diferente, em meio ali a uma pedra maravilhosa e a natureza e tal. Incrível que vocês têm aqui no Rio de Janeiro, a gente não sei se tem essa estrutura toda em São Paulo, mas enfim, a de vocês eu amei conhecer não só o prédio, mas as pessoas, né? Assim, o quão acolhedores são os educadores, o quão afetivos são os educadores, o quanto as pessoas amam o que fazem, né? E são capazes de verbalizar a gratidão e de celebrar. Eu acho que essa é uma das maiores capacidades humanas e que a gente faz muito pouco, que é a capacidade de celebrar. Então eu celebro essa oportunidade de estar com vocês, celebro essa oportunidade desse encontro e deixo como recado que todo mundo alimente cada vez mais o seu superpoder da reinvenção, né? Que cada um tome para si essa missão de se reinventar. Se eu pude deixar essa mensagem em algum momento, missão cumprida, estou feliz pela minha passagem. Obrigada, Renata, pela sua gentileza também. Obrigada. Muito obrigada. Hoje a gente recebeu a professora Irene, então até a próxima entrevista.